Graças a Deus, meus amados irmãos, que maravilha podermos estar juntos para mais um café diário nessa manhã de sábado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que esse dia seja muito especial para você e para toda a sua família. É sempre uma alegria podermos estar juntos para desfrutarmos da poderosa palavra de Deus. E hoje eu quero meditar com vocês, nesse sábado abençoado, aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 14 e versículo 15. A Bíblia nos diz o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai conhece, eu conheço o Pai. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a vida pelas ovelhas. Nesse mesmo texto de João, no versículo 10, um texto muito conhecido que desde a minha infância, da minha juventude, eu aprendi com os meus líderes, os meus pastores, João 10:10, que diz: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu aprendi com meus pastores, com meus líderes, que esse ladrão aqui, que esse bandido aqui, não é o Lula. Brincadeiras à parte. Esse texto aqui de João, nós lemos o capítulo 10 de João, versículo 14 e 15. Mas se você ler o livro de João, capítulo 10, versículo 10, ele é muito conhecido no meio cristão. O ladrão não veio para roubar, matar e destruir. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Muitas pessoas chegam até a dizer assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu aprendi assim, que João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Se tratava do diabo. Eu aprendi assim. Acredito que muitas pessoas que vão ouvir esse texto aprendeu também assim. E hoje nós sabemos que esse texto não se aplica ao diabo. Sabemos que o diabo ele vem para matar, para roubar, para destruir, sim. Mas esse texto especificamente aqui não se trata do diabo. Já vi aquele ditado que muitas das vezes a gente coloca a culpa no diabo em tudo que nós fazemos? Ah, foi o diabo, né? É assim que acontece? Ah, eu errei, eu pequei, eu fiz um monte de besteira, foi o diabo, tropecei, foi o diabo. Falei mal dos outros, é diabo. Dei mau exemplo, é o diabo. Esse texto de João 10:10 não está se referindo ao diabo. Sabe quem é o ladrão ali? Que veio para roubar, matar e destruir? São aqueles que se dizem pastores de Deus. Se dizem servos do Senhor. Que têm a responsabilidade de cuidar das ovelhas de Cristo. E estão de vez de cuidar do rebanho que é do Senhor. Estão matando, estão roubando e estão destruindo. Viu só como é que o texto começa a fazer sentido? O texto de João 10:10 não fala do diabo. Está falando dos falsos pastores que se titulam pastores verdadeiros. Mas na verdade são pessoas que veio para roubar, para matar e para destruir. Por isso que o texto que nós lemos de João, capítulo 10, versículo 14 e 15, fala que o Senhor Jesus, ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas são conhecidas dele. Você que pensa que pelo fato de você ir em um culto, em uma campanha, isso faz de você ovelha de Cristo? Não, irmão. Ovelhas são aqueles que fazem parte do rebanho de Deus. E para fazer parte do rebanho de Deus, não basta simplesmente a culto, campanhas, entregar oferta, entregar dízimo. Você não precisa nem ser cristão para fazer isso. Mas para fazer parte do rebanho de Cristo, para fazer parte do rebanho de Deus, é necessário que eu se torne uma ovelha de Cristo. É necessário que eu entregue a minha vida para o Senhor. Enquanto eu não tomo essa atitude
Enquanto eu não aceito o Senhor como Salvador e faço parte desse rebanho, eu não sou ovelha de Cristo. Eu sou alguém que gosta do Evangelho. Eu sou alguém que gosta de ouvir as pregações, as mensagens, os louvores. Mas eu não sou ovelha de Cristo. Porque ovelha de Cristo, ele diz que ele conhece aqueles que são seus, e aqueles que são seus, ou seja, as suas ovelhas, lhe conhecem pela sua voz. Ou seja, aqueles que são seus não ficam enganados com os falsos pastores. Aqueles que são de Cristo, aqueles que são ovelha de Cristo, quando percebe lobo se disfarçando de pastor, perna para quem te quer. Tem a visão, porque o Senhor ele não deixa os seus enganados. O Senhor não deixa os seus confundidos. Se você não quer ser enganado por aqueles que fingem serem de Deus, eu convido a você nesse dia a procurar urgentemente entregar sua vida para Jesus, porque às vezes você está dentro de uma igreja, ouvindo louvores, ouvindo pregações, e muitas das vezes aquele líder que está ali, ele não é alguém que Deus permitiu, que Deus levantou. Eu ouvi uma frase de um YouTube que eu acompanho dizendo o seguinte, que cada um tem o pastor que merece. Se você não quer mudança, se você não quer renúncia, se você não quer abandonar a sua vida de práticas pecaminosas, você vai ter o líder que você quer. O líder que vai dizer para você, não, irmão, vem para cá porque o Senhor só quer o teu coração. E precisa largar a bebida não, cerveja, balada, o funk, o cigarro, a maconha, o uísque, a prostituição, não precisa disso não. Deus só quer o seu coração. A gente tem o pastor que a gente merece. Você come, você é o que você come. Você é o que você escolhe. Por isso que a Bíblia diz que naquele grande dia, quando nós receberemos o galardão da vida eterna ou da destruição eterna, ninguém vai poder dizer, não, Senhor, tu foi injusto, eu não tive oportunidade. Porque eu estou aqui diariamente dizendo para você, irmão, que tome cuidado com os falsos líderes que se fingem serem de Deus e não são. Estão por aí roubando, estão aí por aí matando, estão por aí destruindo. E quando eu falo aqui, eu não falo somente fisicamente não, porque hoje em dia tem muitos aí se dizendo pastor, obreiros, homens de Deus, pistoleiros, assassinos, bandidos, ladrões, fisicamente, realmente, que dá golpe nos outros. Mas o texto aqui se aplica a questões espirituais. Esses que fingem ser de Deus, eles vêm para roubar. Ou seja, roubar a oportunidade de você ter um verdadeiro encontro com Jesus. Pessoas que infelizmente caem nessas ditas igrejas, quando descobre que cai em uma arapuca, em uma armadilha, sabe o que ela faz quando ela sai de lá destruída, arrasada, acabada? Ela diz o seguinte, eu nunca mais quero saber de igreja, quero saber de Cristo, quero saber de Deus. Eu odeio os crentes. Eu conheço pessoas. Diz assim, Ricardo, respeita a sua fé, respeita a sua crença, mas eu já tenho a minha opinião formada. Eu nunca mais entro numa igreja. Porque me feriram muito dentro da igreja. Me machucaram muito. Esses são os roubadores. A Bíblia diz que eles receberão o castigo do Senhor. Mas até esse castigo chegar, quantas vidas eles vão estar destruindo? Meu irmão, em nome de Jesus, tome cuidado aonde você está indo buscar a presença de Deus. Tome cuidado aonde é que você diz que está indo buscar a presença de Deus. Talvez você encontre lá um ladrão da sua alma. O segundo ponto que ele fala
que ele veio para roubar e ele veio para matar. Conheço muitas pessoas que eram firmes na fé, pessoas que estavam vivendo experiências lindas, que hoje em dia, irmãos, por se frustrarem dentro de algumas igrejas, eu não estou dizendo aqui que você vai conseguir encontrar a igreja perfeita, porque você não vai. Já disse isso várias vezes, a igreja não é perfeita, é formada de pessoas erradas, mas nós precisamos entender e separar que nem tudo que reluz é ouro. O fato de uma igreja ela ser de Deus e ela não deixar de pecar não significa que ela vive na prática do pecado, que ela aceita o pecado como uma prática dentro dela. Estou falando daquelas que se dizem igreja que são 7-1, são bandidos, são corruptos. Tem pessoas que se decepcionam tanto, irmão. Tem pessoas que são tão mortas dentro de algumas igrejas por aí, que essa pessoa sai de lá tão frustrada, tão decepcionada, que ela mergulha no primeiro buraco que ela encontra como alguma forma de encontrar paz para sua alma. Por isso que você vê, às vezes, pessoas que eram da igreja, dentro do candomblé, dentro da umbanda, fazendo um trabalho, fazendo um monte de coisa, você fala, caramba, mas fulano buscava a Deus, fulano, porque mataram aquela pessoa espiritualmente. Aquela pessoa só está o caco. Ou então alguns irresponsáveis, que às vezes para poder segurar a pessoa dentro da sua igreja, consagra pessoas que não estão preparadas ainda para aquela responsabilidade. Quantas pessoas eu já conheci que se afastaram da igreja por causa que colocaram pesos que eles não estavam prontos para poder carregar. Eu dou um conselho para você, meu amado irmão, não queira ficar correndo atrás de cargo. Tem gente que é viciado, se não me consagrar, ou se consagrar outra pessoa, eu saio daqui. Eu sempre disse isso em todo lugar que eu passei, em todas as igrejas que eu fiz parte. Eu não estou preocupado com reconhecimento. Eu não gravo café diário por causa de reconhecimento, de visualizações, não. Eu gravo porque eu sei quem me chamou e eu sei que o trabalho que eu estou fazendo não é para mim, é para o meu Deus. Então eu não tenho recompensa nenhuma humana e nem quero reconhecimento nenhum. Eu não faço questão de aplausos, eu não faço questão de reconhecimento humano, porque eu sei para quem e por que eu estou fazendo isso. Tem muita gente boas que poderia estar fazendo um grande trabalho para Deus, que estão mortos dentro das igrejas. Mas eu oro em nome de Jesus para que Deus ele possa te ressuscitar, meu irmão, nesse dia. Que você possa ser renovado pelo Senhor. Que a sua fé que um dia te trouxe para a presença de Deus acenda novamente dentro de você. E você entenda que não é por causa de pessoas. Você precisa voltar por causa de Deus. Você precisa voltar porque você sabe, mesmo que você esteja no fundo do poço, você sabe que Jesus está voltando. E o terceiro ponto para nós fecharmos, primeiro ele fala que ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Essas pessoas que fingem ser de Deus estão por aí arrasando vidas, irmãos. Você olha na internet, aí no YouTube, vários canais denunciando tanta miséria, tanta desgraça que esse povo faz. Tanto escândalo que eles levantam. É tanta coisa terrível que não cabe aqui a falar. Mas eu quero dizer para você que se você fizer parte do rebanho verdadeiro de Cristo, você não será destruído e você não será enganado. Porque o Senhor Jesus, ele cuida daqueles que são seus. Quando você faz parte do rebanho de Deus, você olha para essas coisas e essas coisas não fazem absolutamente nada em você. Porque você sabe em que você acredita, em que você confia. E nessa manhã de sábado, eu profetizo sobre a sua vida que o Senhor abrirá os seus olhos para você ter o conhecimento da verdade. E você, irmão, que ainda não faz parte do rebanho, eu te convido, venha fazer parte do rebanho.
Porque o Senhor tem uma grande obra na sua vida, aonde as portas do inferno não vão prevalecer, aonde o inimigo não conseguirá apagar os planos que o Senhor tem para a sua vida. Porque Jesus disse que todas essas coisas, essas desgraças, essas misérias que estão acontecendo, tem que acontecer. Mas ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Esses que fazem isso vão pagar um grande preço. Mas muitas vidas, infelizmente, serão destruídas por causa de que não olharam para o Senhor. Quando nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para as circunstâncias, para as pessoas, é aonde a gente começa a falhar. Então que você possa nessa manhã poder desfrutar de fazer parte do rebanho de Deus e ser guardado por Ele e o inimigo não tocar na sua vida. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Café Diário.